Boas noites, amigas e amigos argonautas. Estamos somente aguardando que chegue o nosso convidado de hoje para iniciarmos este nosso primeiro bloco do programa Maia Historiador Entrevista. Aguardando então a entrada do nosso amigo convidado de hoje, professor Francivaldo Alves Nunes. Estamos aguardando ele chegar aqui conosco para darmos início. Então, enquanto isso, lembrando que hoje nós temos uma novidade a partir desta quinta-feira, que será o sorteio de um exemplar do livro Escravidão Urbana e Abolicionismo no Grão-Pará, século XIX. Livro que saiu agora em 2020, já se encontra no site da editora Paco para aquisição, tanto no formato e-book quanto impresso. E este livro foi organizado por mim e pelo professor Luiz Laurindo e reúne trabalhos do grupo GEPEAM, Grupo de Estudos e Pesquisa da Escravidão e do Abolicionismo na Amazônia. Então, ao longo desta live de hoje, nós faremos uma pergunta e a primeira pessoa a responder pelo chat a pergunta de forma correta vai receber o livro. Depois combinaremos a entrega do livro. Então, neste sentido, vamos procurar a partir dos próximos programas também, dar início então a esse sorteio de livros. Estou recebendo aqui a informação que o Francivaldo já está aqui conosco, Então, ok, Francivaldo entrou agora, estou vendo aqui o Francivaldo, ok. Bom, iniciamos então a nossa entrevista de hoje. Vamos iniciar agora, então, fazendo a nossa apresentação. Hoje o nosso convidado é o caçula, tendo um irmão mais velho adotivo e uma irmã do meio, sendo seu pai Alfredo Nunes, agricultor que depois trabalhou como peão de obra, e sua mãe, Maria das Dores Alves Nunes, que foi costureira e depois trabalhou como camelô. Nosso convidado nasceu em 1974 na cidade de Santa Inês, na região central do Maranhão, próxima ao Vale do Rio Pindaré. Em 1982, começou a estudar, como nos conta o nosso convidado, fazendo a cartilha e tabuada com professores particulares. Estudou da primeira à quarta série do primário, atual Ensino Fundamental 1, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre Costa e Silva. Fez da quinta série do antigo primeiro grau, atual Ensino Fundamental 2, até o primeiro ano do segundo grau, atual Ensino Médio, na Escola Professor Pedro Neiva de Santana, concluindo o antigo segundo grau, atual Ensino Médio, na Escola Costa e Silva, em 1993, no Maranhão. Em 1994, nosso convidado veio para Belém do Pará, como nos diz, para fazer a universidade. Durante o primeiro ano em Belém, em 1994, nosso convidado trabalhou como torneiro em serraria. Em 1995, nosso convidado ingressou na graduação em História na Universidade Federal do Pará. Nos diz que, na época, atuava como educador de rua da FUNPAPA, órgão de assistência social da Prefeitura de Belém. Fez a graduação trabalhando, então, como servidor público municipal de Belém. Em 1999, concluiu a graduação em História. Em 2002, ingressou na Secretaria de Educação do Estado do Pará, SEDUC, e em 2003, na Secretaria Municipal de Educação do município de Belém,
como professor de História via concurso público. Em 2008, ano em que terminou o mestrado em História, fez concurso para professor na UFPA para a metodologia da História para o campus de Cametá, sendo a partir de então docente da UFPA. Em 2014 veio para o campus de Ananindeua, sendo posteriormente um dos fundadores da Faculdade de História deste campus da UFPA. Nosso convidado tem quase 20 anos de carreira como professor de História, sendo também historiador. Começou a trabalhar na SEDUC em 2002 e na SEMED, Secretaria Municipal de Educação de Belém, em 2003, após ter se formado em História na Universidade Federal do Pará. Em 2006, atuou como docente junto à Universidade Estadual do Vale do Acaraú, UVA. Entre 2007 e 2008, foi professor na Faculdade da Amazônia de Ensino Particular. Em 2008, via concurso público, ingressou como professor de História no campus de Cametá da UFPA. Depois, em 2014, como já dissemos, veio transferido para o campus de Ananindeua, que havia sido recém-criado, aonde vem exercendo desde então suas atividades de ensino e de pesquisa como historiador no regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Professor da Faculdade de História do campus de Ananindeua da UFPA, também é docente nos programas de pós-graduação de História Social da Amazônia, campus de Belém, mestrado profissional do ensino de História, Prof. História, campus de Ananindeua, e no programa de pós-graduação, Educação e Cultura do campus de Cametá da UFPA. Na UFPA também tem exercido por diversas vezes atividades de gestão. No período de janeiro de 2009 a julho de 2011, participou da Comissão de Sistematização do Projeto Político-Pedagógico do curso de graduação em História da Faculdade de História do campus de Cametá, UFPA. Entre março de 2010 e abril de 2012, foi nosso convidado diretor da Faculdade de História do campus de Cametá. No período de março de 2012 a maio de 2014, entre 2010 e abril de 2012, foi nosso convidado diretor da Faculdade de História do campus de Cametá, na UFPA. No período de março de 2012 a maio de 2014, foi coordenador adjunto do Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico do campus de Cametá. Entre dezembro de 2012 e maio de 2014, também foi coordenador do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História do campus de Cametá. Já em 2015, a partir de maio até novembro de 2016, foi vice-coordenador do campus universitário de Ananindeua. Atualmente, desde 2016, como primeiro coordenador eleito, vem exercendo a coordenação do campus universitário de Ananindeua. Além destas atividades, desde 2016 foi eleito como sócio efetivo para a cadeira 49, patrono Arthur César Ferreira Reis, do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Desde 2017, participa do Fórum Municipal de Educação do município de Ananindeua. Atualmente, desde 2018, é presidente do Núcleo Pará da Associação Nacional de História, ANPU. Pesquisador do CNPq com Bolsa Produtividade, nosso convidado já desenvolveu e vem desenvolvendo diversos projetos de pesquisa, entre os quais ocupação da terra, paisagem e produção rural nos aldeamentos e colônias agrícolas no Pará, décadas de 1840 a 1880, projeto de pesquisa que desenvolveu entre 2011 e 2014. Desde 2015, desenvolve o projeto Cartografia da Colonização, ocupação da terra, paisagem e produção rural nos aldeamentos e colônias agrícolas do Pará, décadas de 1840 a 1888. Também desde 2018 participa da Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Rede Propietas.
no projeto sobre História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, projeto de natureza internacional que analisa a propriedade enquanto instituição social em suas distintas dimensões, com ênfase para seus efeitos sobre a produção e o acesso a bens patrimoniais e culturais. Bem como, desde 2016, desenvolve o projeto de desenvolvimento, tecnologia e produção de ferramentas cartográficas educativas, construindo materiais didáticos digitais no ensino das humanidades e suas tecnologias. Projeto esse desenvolvido pela Faculdade de Geoprocessamento, que foi a primeira unidade na qual nosso convidado trabalhou quando foi transferido para o campus de Ananindeua, antes da criação da Faculdade de História. Então, nosso convidado, entre 1995 e 1999, fez a graduação em História na Universidade Federal do Pará, campus Belém, apresentando a monografia A Trajetória do Imigrante Nordestino na Cidade de Belém, 1877-1889, orientada em sua monografia de curso de graduação pela professora doutora Franciane Gama Lacerda. Entre 2006 e 2008, fez o mestrado em História Social da Amazônia na UFPA, orientado pela professora doutora Franciane Gama Lacerda, cuja dissertação do nosso convidado foi A Semente da Colonização, um estudo sobre a colônia agrícola de Benevides, Pará, 1870-1889. Tive a satisfação de estar presente na sua banca de qualificação de sua dissertação. Entre 2008 e 2011, realizou doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, orientado pela professora doutora Márcia Maria Menendez Mota, defendendo a tese sobre o signo do moderno cultivo, Estado Imperial e Agricultura na Amazônia. Também tive a satisfação de estar presente na sua banca de defesa de tese. Entre 2013 e 2014, realizou estágio pós-doutoral na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, com bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. Em 2020, realizou diversos cursos de formação complementar pelo Instituto de Ensino São Paulo do Brasil e pelo Instituto Tributário de Ensino à Distância, Brasil. Autor de vários artigos e capítulos de livro, nosso convidado foi ainda autor dos livros. Em 2009, Benevides, uma experiência de colonização na Amazônia do século XIX, pela editora Corifeu, com 220 páginas. Originalmente, este livro foi sua dissertação de mestrado. Em 2012, publicou Colônias Agrícolas na Amazônia, pela editora Estudos Amazônicos, com 53 páginas, se não me engano, um paradidático. Em 2015, publicou E a Colônia Agrícola, Agentes Públicos, Imigrantes e Lavradores Nacionais na Amazônia Oitocentista, em segunda edição pela editora Novas Edições Acadêmicas. Em 2016, publicou Terras de Colonização, Agricultura e Vida Rural ao Norte do Império Brasileiro, pela editora Escortez, em São Paulo, com 425 páginas. Este livro foi originalmente sua tese de doutorado. Em 2018, Nas Margens do Tocantins, História, Memória e Ambiente Amazônico, pela editora Multifoco, com 282 páginas. Em 2020, Ensino de História Indígena e a Sala de Aula, Planos de Atuação Docente, pela editora Simplíssimo, Porto Alegre, com 97 páginas. Sendo ainda organizador, junto com colegas historiadoras e historiadores, de vários livros, entre os quais, em 2015, Amazônia em Três Tempos, Colonização e Experimentos Agrícolas do Segundo Reinado à Transamazônica. Em 2018, Desafios do Ensino de História e Prática Docente. Ainda em 2018, Ensino de História, Linguagens, Abordagens e Perspectivas. Em 2019, Paisagens Contam Histórias. Em 2020, sobre a
as pegadas de Spix Martius, 200 anos. Professor e orientador de inúmeros alunos de graduação, de especialização, de mestrado e doutorado, nosso convidado é o professor Dr. Francivaldo Alves Nunes, que já está aqui conosco online. Bem-vindo, Francivaldo. Vou adicionar agora o professor Francivaldo para iniciarmos a nossa conversa com o nosso convidado. E peço palminhas, muitas palminhas para o nosso convidado. Obrigado. Vou adicionar agora o nosso convidado. Ok, já encontrei o nosso convidado, aguardando. Aguardando o nosso convidado. Em breve estará aqui conosco, aparecendo a sua imagem. Esperamos que a internet nos ajude. Lembrando que ao longo desta entrevista, que será feita em 2 blocos, estamos realizando o primeiro bloco, que se iniciou às 20 horas e vai terminar um pouquinho antes das 21 horas. Depois vamos reconectar, logo em seguida, o segundo bloco da nossa entrevista. Já estou aqui vendo o professor Francivaldo, nosso convidado de hoje, no Maia Historiador Entrevista. Francivaldo, consigo lhe ver bem? Você está me escutando e me vendo, Francivaldo? Estou lhe escutando e vendo muito bem. Também estou lhe vendo e lhe escutando muito bem. Ao longo dessa entrevista, em alguns momentos, nós vamos desligar os comentários, mas vamos ligar novamente ao longo da entrevista os comentários, inclusive para quando realizarmos o sorteio do nosso livro. Se o professor Francivaldo também quiser disponibilizar uma de suas obras para sorteio ao longo dessa live, fique à vontade para fazê-lo. Mas já temos um livro para sorteio, que é a Escravidão Urbana, Abolicionismo no Grão-Pará, século XIX. Será sorteado. Mas o nosso convidado, querendo, também pode ofertar um livro de sua autoria. Sei que são muitos livros que tem publicado. Então, neste sentido, vamos começar nossa entrevista. Francivaldo, antes de ingressar na universidade, como aluno de graduação em 1995, você havia estudado em escolas ou colégios públicos. Como você avalia essa experiência para a sua formação? Bem, eu queria inicialmente agradecer as palavras feitas em relação à minha trajetória, esse recuperar de parte da minha trajetória de vida pessoal e também acadêmica e de estudante. Agradecer pela possibilidade de aqui compartilhar com todo mundo, né, um pouco da nossa experiência. Dizer da importância desse momento. Eu acho que você criou aqui um espaço muito bom de interação e de convívio, não é? Então, parabéns pela iniciativa, né? Quero dizer o seguinte, primeiro que a participação na minha trajetória estudantil, ela se deve muito ao estímulo familiar, não é? Então, eu tive uma mãe muito preocupada, muito zelosa com os meus estudos, né? Embora vindo de uma família muito pobre, minha família vem de trabalhadores rurais, né? Meu pai era trabalhador rural, junto com a minha mãe. É o que a gente chama hoje de meieiros, né? Quer dizer, eram pessoas que trabalhavam em terras que não eram deles e no final da produção tinha que dar parte do que eles produziam para o dono da terra, que é algo muito comum no interior do Maranhão. Eu venho de uma região do interior do Maranhão, né? Da cidade de Santa Inês. Embora tenha nascido na cidade de Santa Inês, minha família é do chamado Vale do Rio Pindaré, né? Então, é uma família que vivia basicamente da atividade agrícola nas margens do Rio Pindaré. E nós mudamos, assim que os primeiros filhos foram nascendo, né, nós tivemos que mudar para a cidade, até para poder estudar e tudo, né? Então, essa foi sempre uma preocupação da minha família, principalmente da minha mãe, né? Então, eu tive a oportunidade, inicialmente, de ser alfabetizado com professores particulares, né? Porque não havia aquela coisa da escola, da educação infantil mesmo, não havia naquele momento, né?
Então a gente aprendia muito com os professores particulares, principalmente o ABC, que é a cartilha, e a tabuada, que eram as duas coisas principais que a gente para poder ir para a primeira série, né? Na primeira série eu estudei numa escola municipal, numa escola pública municipal, chamado Alexandre Alves Costa, né? Essa escola até hoje ainda permanece, fica inclusive próxima da residência onde eu morava, na mesma rua, né? E tive a oportunidade de estudar lá desde a primeira até a quarta série. Então foi aonde eu aprendi, digamos assim, a conviver na escola, a estabelecer relações com os meus colegas, a respeitar os professores, a admirar os primeiros professores, né? A ter o momento da merenda escolar, que é uma coisa também que fica muito presente na nossa memória, né? Então foi uma experiência muito importante daquele momento. E depois, no segundo, no que hoje a gente chama de ensino fundamental maior, que é o que hoje é sexto ao nono ano, que na época era da quinta à oitava série, né? Eu tive a oportunidade, aí eu já fui para já deixei uma escola pública e eu tive que ir para uma escola particular, porque havia pouquíssimas escolas públicas na cidade com o ensino fundamental maior e as que havia uma dificuldade muito grande de professores, então a minha mãe achou melhor eu estudar numa escola particular. E eu fui para a escola Pedro Neiva de Santana, que era mais conhecida como colégio comercial, né? De lá eu estudei todo o restante do meu ensino fundamental e parte do ensino médio. Foi, digamos assim, a escola que me marcou, porque eu saí de um outro universo, que era o universo mais de uma escola pública, com pessoas muito parecidas comigo, parecidas fisicamente, mas também parecidas a nível de renda, né? E eu tive que me adaptar numa outra escola, porque era como uma escola particular, embora, né, a gente passa a conviver com pessoas de um nível aquisitivo maior e a gente tem que ir se adaptando, né? Mas também foi uma escola onde eu aprendi muito, né? Então, carrego muito dessas duas experiências na minha trajetória de vida. Essa experiência da escola pública, mas também essa experiência da escola privada que que me ensinou a conviver com diferentes pessoas. Francivaldo, quantos anos você tinha quando ingressou na Universidade Federal do Pará como aluno de graduação? Eu acho que eu tinha 19 anos, né? Eu cheguei no Pará, eu tinha 18 anos, quando eu vim para o Pará, eu vim para fazer vestibular, até porque na minha cidade, Santa Inês não tinha ensino superior, né? O máximo que a gente ia era fazer o ensino médio. E naquela época eu fiz um ensino médio que a gente chama de ensino médio técnico, né? Eu fiz um curso de técnico em contabilidade. Eu acho que nem existe mais esse curso, né? Mas eu fiz esse curso e terminei. Eu digo, não, eu quero continuar meus estudos. Eu sempre tive esse objetivo de continuar os estudos, né? Até porque, e eu também tive muito incentivo da minha mãe para continuar os estudos, porque ela não via muita perspectiva de melhores condições de vida, e a cidade era uma cidade muito comercial, então, normalmente as pessoas que terminavam o ensino médio, ou elas voltavam para suas ocupações no interior, ou ela, quando ficavam na cidade, normalmente elas iam trabalhar no comércio e tudo, né, como vendedores e tudo, então, a perspectiva de mercado de trabalho era muito pequena. Né? Então, quando eu saí para estudar e saí também para arrumar um emprego melhor. Lá eu já trabalhava, eu já tinha uma experiência de trabalho, já tinha trabalhado também na área comercial, como vendedor, né? Também trabalhei um tempo lá, foi onde eu aprendi a minha primeira profissão, que foi torneiro, né? de movelaria, né? E com essa profissão eu vim para o Pará, né? Quando eu cheguei aqui, eu vim para fazer o vestibular, só que naquela época as comunicações eram muito complicadas. Eu cheguei num período em que as inscrições no vestibular já tinham terminado, né? Naquela época a universidade fazia as inscrições ainda no ginásio, a gente tinha que ir para o ginásio para preencher uma ficha de inscrição e depois ia pagar e depois voltava para devolver a ficha. Então,
eu acabei perdendo essa etapa. Quando eu cheguei, já tinha passado o vestibular, as inscrições do vestibular. E eu só fui fazer o vestibular no ano seguinte. Mas foi muito bom, porque foi um ano também que eu me adaptei melhor ao local. Não conhecia Belém, eu vim para Belém porque dizia-se muito que Belém era um local de muita oportunidade de trabalho, era uma cidade grande, era uma cidade que, chegando aqui, arrumava trabalho com muita facilidade. Então eu digo, é para lá que eu vou, porque eu estudo e ao mesmo tempo trabalho. Então eu entrei na universidade em 95, eu cheguei aqui em 93 para 94. Bem, e essa experiência de chegar em Belém e ser um desconhecido é uma experiência terrível, né? É uma coisa que a gente guarda para o resto da vida, porque, imagine, você está numa cidade gigantesca, como Belém e era naquele momento para mim, que eu nunca tinha saído, né, de Santa Inês, então era uma cidade gigantesca para mim, né, mas ao mesmo tempo eu me sentia invisível, porque não conhecia ninguém, então foi um período assim de muito sofrimento, né? E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu procurei foi trabalho, né? Já tinha perdido o processo de inscrição, o período de inscrição, então eu passei um ano, né, procurando trabalho. Não demorei muito a achar, porque essa função de torneiro de movelaria, ela é uma profissão que tem poucas pessoas que sabem fazer, porque é tipo um trabalho bastante artesanal e que exige muito cuidado, né? Então, não é qualquer pessoa que tem paciência para fazer isso, né? E aí eu consegui um trabalho na Cidade Nova, né? Eu inicialmente fui morar na Cidade Nova e consegui um trabalho lá. Foi quando eu comecei a trabalhar nessa movelaria, fazendo esse trabalho que eu já sabia fazer. E aí fui tentando me adaptar na cidade, né? Já tinha conseguido trabalho, morava na casa de favor, né, de conhecidos da família, mas precisei sair, né? E depois eu fui morar em casas de amigos e fiquei assim mais ou menos de 1 a 2 anos indo da casa de um para outro até que eu consegui ir para um local onde eu pudesse, digamos assim, dizer assim, "Não, aqui é a minha residência, vou fixar a residência aqui mesmo", né? Mas a princípio foi esse percurso que eu fiz até chegar aqui, né? Na verdade, eu tenho uma origem meio que de migrante, né? Migrei para cá, né? Busquei me adaptar a essa cidade, me adaptei e sou muito grato, né? Eu sou muito grato por tudo que eu consegui aqui. Aqui eu consegui me formar, ter a oportunidade de estudar, ter a oportunidade de trabalhar, apesar de todas as dificuldades no primeiro momento, né, que eu tive que sofrer bastante. Eu não gosto nem muito de contar essa parte, porque é uma parte muito sofrida, né? Então, normalmente eu me emociono muito nessa fase, mas sou muito grato porque sei das dificuldades, mas também sei que hoje eu estou numa condição muito melhor do que eu imaginava que estaria, né? Então, é um pouco nesse momento é um pouco isso. Você, quando fez a sua graduação, né, você trabalhava já como educador de rua pela Prefeitura Municipal de Belém, né? E então você trabalhava e estudava. Como foi essa experiência? De ter que estudar, fazer uma graduação e trabalhar ao mesmo tempo e fazer um trabalho na rua, como educador de rua. Como é que foi? É. Foi um trabalho, foi um momento também muito difícil, mas de muito aprendizado. Isso já foi numa etapa posterior, né? Quando houve um concurso para a Prefeitura de Belém, uma das vagas que exigia era vaga para educador de rua. Era um programa que, na época, o Hélio Gueiros estava implantando, né, a partir de umas experiências do Rio Grande do Sul, né? Já havia esse projeto no Rio Grande do Sul, principalmente vinculado aos governos mais de esquerda, mas o Hélio Gueiros achou a proposta na época muito interessante e trouxe para Belém. Iniciou esse projeto, que é o projeto de educador de rua, que tem a função, na verdade, de
intervir junto às crianças e adolescentes que ficam nos sinais de trânsito, perambulando pelas ruas da cidade, né, fazem uma abordagem inicial, depois criam um vínculo de confiança com a criança ou com o adolescente, né? E a ideia é procurar o retorno desse jovem para a família, ou quando não há condições para o recebimento da família, esse jovem ele é levado para um abrigo, né, da própria Fundação Papa João XXIII, né, que é a fundação da prefeitura. E naquela época houve um concurso, eram muitas vagas, inclusive, o projeto era um projeto grande, e eu tive a sorte de... Mas você já era aluno de graduação quando fez o concurso para educador de rua, ou você era antes educador de rua? Foi antes, você já era antes educador de rua. Antes de ser educador, né? Antes eu tinha feito o concurso antes de ingressar na universidade. Então eu fiz o concurso um pouco antes, meses antes de ter o vestibular da universidade, eu fiz o concurso e fui aprovado, fui logo chamado porque o projeto estava sendo implantado e havia uma demanda muito grande. E eu fui logo nomeado, né? Então comecei a trabalhar como educador de rua. Foi um trabalho que, embora para mim foi um desafio, né? Porque eu não tinha expertise nenhuma nisso, eu tive que aprender do zero mesmo, né? Mas foi muito bom, eu aprendi muito a como lidar com as pessoas, como sair de situações muito adversas, muito difíceis, né? Que a vida na rua, né? E também criar um pouco de sensibilidade, embora a gente veja que sempre a vida da gente é sofrida, a gente às vezes não avalia tanto que os outros sofrem também. E aí aquela vivência com aqueles jovens me permitiu tornar mais sensível e mais humano com as histórias, né? No entanto, foi isso que me deu, digamos assim, a guarita financeira e condições para poder fazer a universidade também, né? Porque, embora eu tenha entrado num curso de custo baixo, comparando a outros da universidade, né? Tem certas despesas, então eu me sustentava no curso com esse trabalho como educador de rua da prefeitura. Quando eu entrei na universidade, eu fui chamado pela presidente da fundação na época, que era... não me recordo agora quem era a pessoa, mas ela me chamou porque houve uma espécie de comentário na própria fundação mesmo, de algumas pessoas que tinham sido aprovadas, né? E ela me chamou para assumir para mudar de deixar de ser o educador de rua, atuando na rua, e passar a ser um educador de rua atuando nos abrigos. Então, aí, assim que eu entrei na universidade, eu deixei de estar atuando na rua e passei a atuar nos abrigos, porque por conta da compatibilidade dos horários. Então, ela me deu um horário para trabalhar à noite, né, e eu passei a estudar durante o dia. Então, isso me ajudou muito nesse equilíbrio entre trabalhar e estudar. Até porque quando eu entrei no curso, o curso era meio que as turmas, elas funcionavam mais durante o dia, né? E também havia distribuições de turma, às vezes de dia e de noite. Então eu tinha, para quem tinha trabalho de 6 ou 8 horas diárias, como era o nosso caso, era muito complicado. Então foi importante ter mudado de posto de trabalho, digamos assim, porque aí a gente conseguiu equilibrar, né? Esse trabalho da universidade, essas atividades da universidade, com o trabalho que gerava renda, né? Do ponto de vista de moradia, né, depois que eu conseguia entrar na prefeitura, eu soube de um processo de ocupação que estava tendo numa área do bairro de Águas Lindas, chamado Conjunto Verdejante, na época, né? Isso lá para 94, 95, e como na época eu estava morando na casa, estava morando assim, casa dos outros, casa meio que de favor, né? Então eu acabei me envolvendo nessa ocupação, nesse movimento, fui para lá, ocupei uma das casas, as casas estavam quase que em processo de conclusão, né? Então fui para lá, ocupei uma das casas e fui morar, né, nesse bairro Águas Lindas, é um bairro aqui da periferia de Ananindeua,
E foi onde, digamos assim, eu fixei residência, porque de lá eu fiquei praticamente um bom tempo. Só saí de lá depois que eu ingressei na universidade como professor. E foi também um momento muito importante para minha vida, porque eu aprendi muito com os movimentos de bairro, né? Eu acabei entrando nas diretorias, porque nós criamos lá uma associação de moradores, e aí eu acabei entrando na diretoria, né, da associação, acabei me envolvendo nesse movimento e aprendi muito também. Depois, nós ficamos uns 2 anos morando nesse conjunto, e aí surgiu uma ocupação do lado, né, num terreno da Yamada, da antiga Yamada, que depois entrou em falência, também no bairro de Águas Lindas, né, e lá, porque era o movimento de luta pela moradia, eu acabei entrando nesse movimento também, militei um pouco nesse movimento até a implantação do chamado residencial Olga Benário, né? Ainda existe, hoje é uma área totalmente ocupada, com muitos comércios, né? Na época, já não Hélio Gueiro, já era o Edmilson construiu uma escola bonita lá nesse residencial, e depois eu fui morar nesse residencial Olga Benário. Né? E também foi muito importante porque aprendi muito nesse movimento também de luta pela moradia, né? E foi muito importante também esse processo de viver na Águas Lindas. Né? Eu vivi na Águas Lindas por muito tempo e foi um bairro muito enriquecedor para a minha aprendizagem. Francival, você já tinha essa experiência de trabalho como educador de rua antes mesmo de ingressar na universidade. Eu fico pensando, você não pensou a partir dessa experiência como educador de rua em fazer o vestibular para serviço social, para pedagogia? Por que você escolheu fazer a graduação em História, se tornar professor de História, historiador? Olha, a escolha por História eu devo muito aos meus professores, mas muito mesmo. Eu tive no ensino fundamental, durante todo o meu ensino fundamental, eu tive uma professora chamada Maria Leal, lá em Santarém. Era uma pessoa que eu admirava muito, gostava muito das suas aulas, achava ela, assim, uma pessoa fenomenal, né? A forma como, embora ela fosse bastante rígida, bastante, né? Hoje eu não sou um professor rígido, né, como ela, mas ela era uma pessoa muito rígida, mas ao mesmo tempo muito cativante pela sua capacidade de nos convencer das coisas que ela dizia. E isso me chamou muita atenção. Então, eu já saí de lá com uma coisa de querer ser professor, mas ser professor, se eu fosse professor, eu queria ser professor de história. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Belém, e eu fui morar na Cidade Nova, é um capítulozinho aí que eu acabei pulando, mas eu retomo agora. Quando eu fui morar na Cidade Nova, eu passei a estudar no cursinho, que é um cursinho comunitário. O que é esses cursinhos comunitários? São alunos da universidade, na época eram alunos da UFPA, que ofereciam aulas, digamos assim, de graça para os alunos que queriam se preparar para o vestibular. E aí eu tive a oportunidade de ir em um desses cursinhos. Ficava numa escola, funcionava no horário da noite, ficava numa das escolas municipais de Ananindeua, chamada de União e Fraternidade. Até hoje ainda tem essa escola. O cursinho não tem mais, faz muito tempo que deixou de existir, mas a escola continua aí tudo. E lá, né, nesse cursinho eu tinha um professor de história muito que assim, eu também admirava muito as suas aulas, né? Embora ele não tivesse inicialmente uma formação em história, ele tinha na área da filosofia, mas era um professor de história, então eu assim acabei, né, gostando muito das suas aulas, e eu digo, não, é a partir daqui que eu quero ser professor de história. Que foi o professor Marcos Palheta, né, que é uma pessoa que até hoje eu tenho ainda contato com ele mora em Coraci, né, então até hoje eu tenho contato com ele. Outro dia ele me convidou, outro dia não, já faz um tempo, ele me convidou para o aniversário dele. Ele fez um aniversário e tudo, já faz antes da pandemia, bem antes da pandemia. Ele me convidou para esse aniversário, eu fui lá, me emocionei muito, porque
o professor Marcos foi uma das pessoas que me ajudou muito no período quando eu cheguei aqui em Belém, né? E vim morar para a Cidade Nova. Ele era morador também da Cidade Nova, era professor do cursinho, e um dia ele passou na frente da movelaria. Eu estava trabalhando na, na época, né? Aí ele me viu lá e me cumprimentou, Francivaldo, tudo bom? Eu digo, tudo bom, professor Marcos, como é que o senhor tá? Tá bem, tá bem. Tu trabalhas aqui? Eu digo, trabalho e tal. Né? E tu tá morando aonde? Eu digo, não, atualmente eu estou morando aqui. Né? Então eu estava morando lá na movelaria também. Estou morando aqui, mas aqui não tem condições, Francivaldo e tudo. Tá, tudo bem. Aí ele foi. No dia seguinte, ele retornou, ele disse assim, olha, Francivaldo, eu estava vendo a tua situação, aqui não está muito legal para ti, né? Fica lá em casa, passa um tempo lá em casa, né? Fica lá um tempo que tu quiseres, né? Então, era uma pessoa que muito mal me conhecia, mas me deu guarita, né? Ele, família, né? A professora Raquel, né? Que é a esposa dele, né? Foi uma pessoa também muito fantástica, que me acolheu, assim, maravilhosamente. As duas filhas dele, né, também me acolheram muito bem. Então, fiquei um tempo na casa dele. Então, aquilo também me fez dizer, não, me acabou também proporcionando, eu disse, não, eu vou escolher o curso de História. Então, embora eu tenha trabalhado e tenha essa experiência na educação de rua, na área da assistência, convivi muito com assistentes sociais, com psicólogos, com pedagogos, né, muito, né, com essas pessoas, com essas formações diversas, mas eu nunca perdi a perspectiva de fazer história. Então eu devo essa escolha de fazer história a essa minha professora e ao professor Marcos também, que depois aqui em Belém, né? E depois, quando eu entrei no curso, né, claro, a gente entra no curso e aí a gente começa, então, a ver outros professores e começa a se espelhar e a gente começa, não, eu quero ser professor, é isso mesmo a minha escolha, eu quero ser professor de história, estou no lugar certo. Então, os 4 anos da graduação que eu fiz foram 4 anos para reafirmar aquilo que eu já tinha certo de fazer, que era história, né? Algum professor na época de graduação você considerou importante na sua formação? Temos pouco tempo antes de encerrar o bloco. Poderia falar brevemente? Claro, a gente tem vários professores da graduação que hoje são colegas, né, de trabalho conosco, né, mas que na época foram os nossos professores, né? Então eu tenho assim uma admiração muito grande. Por exemplo, o professor Rafael. O Rafael foi meu professor de graduação, você foi meu professor de graduação, né? São pessoas que eu tenho como referência, né? A professora Magda, o professor Henrique, foram os professores dos anos iniciais do curso, né? E depois, é claro, a professora Franciane foi a minha orientadora, então eu acho também que eu devo muito à Franciane pelo aspecto humano de lidar com o conhecimento. Quer dizer, o conhecimento ele é algo que tem que ser partilhado de forma humana. Quer dizer, ele não é imposto, ele não é repassado, ele é dialogado e ele é construído. E você tem que dar espaço para que o outro construa com você. Então, eu acho que esse aprendizado de construir o conhecimento junto com os alunos, de forma muito solidária e humana, eu devo muito à minha orientadora de graduação, né? E que depois foi a minha orientadora do mestrado, mas não orientadora da graduação, né? Então, eu teria esses professores para citar assim, de forma bem rápida, mas eu tenho outros professores também que foram importantes na minha graduação. Eu devo muito ao curso de História, né, do Guamá, porque na época só tinha ele, né? Eu devo muito a esse curso porque ele, além do conhecimento histórico que ele me permitiu, né, com os professores que me foram, né, foi disponibilizado para que a gente aprendesse, o curso me permitiu construir um sonho de ser professor, né?
Embora muita gente diga, mas o curso era um curso muito de bacharel, só para pesquisa e tudo. Embora muitos falam isso, né? E de fato, nós tínhamos um currículo muito para o bacharelado, muito para pesquisa, né? Então a gente tinha pouco tempo de sala de aula, de experiência de sala de aula. Nós sabíamos que aquilo que a gente estava produzindo do ponto de vista da pesquisa, nós precisávamos comunicar para alguém, né? E nós tínhamos o horizonte da comunicação, do espaço exemplar da comunicação, a escola, né? Então, em nenhum momento foi perdida a dimensão da escola, né? Nem que às vezes não se falasse nisso diretamente, ou toda hora, mas isso era algo que estava presente na nossa formação. Então, o curso deu esse horizonte de perspectiva, de ser professor, né? E mais do que ser um professor, é ser um professor com muita competência, porque isso o curso nos permitia, né? Então a gente via isso, a qualidade da formação. Então a gente tinha plena certeza de que quando a gente terminasse o curso, nós teríamos todas as possibilidades de trabalhar na nossa área. Porque nós sairíamos com um diploma de uma instituição extremamente reconhecida na região, né? E no Brasil, no mundo, e nós teríamos saído também muito competentes, com uma formação de muita qualidade, né? Então, isso nos dava muita segurança. Então, para além dessas outras questões, o curso me deu essa condição. Então, eu sou muito grato, mas muito grato mesmo. Francivaldo, estamos encerrando o tempo do nosso primeiro bloco de entrevista. Tá bom. Já vamos para 60 minutos. Então, nós vamos encerrar agora este primeiro bloco e após eu vou desativar você, vou encerrar, vou fazer a gravação do primeiro bloco no IGTV do canal @Maia Historiador Entrevista, que vai logo ficar disponível, porque os vídeos das entrevistas ficam disponíveis no canal @Maia Historiador Entrevista, pelo IGTV, para que as pessoas possam depois também rever ou assistir as entrevistas. Quem não está assistindo ao vivo, assiste depois. Temos um número grande de visualizações. E vamos retomar daqui a pouquinho o segundo bloco. E as pessoas voltam a nos assistir. E você também volta, e aí eu lhe adiciono novamente online para continuarmos conversando. Então, nós vamos agora encerrar esse primeiro bloco para dar continuidade. Lembrando que as pessoas podem enviar seus comentários e, caso queiram, também suas perguntas, porque ao final do segundo bloco, o professor Francivaldo poderá também responder as perguntas de nossa plateia online. E no segundo bloco, vamos fazer, então, o sorteio. Fiquem atentos à entrevista. Nós vamos fazer uma pergunta sobre a trajetória de vida profissional do nosso entrevistado. Pois bem, eu vou agora desativar o professor Francivaldo. Logo, logo nós voltamos para dar início ao segundo bloco. Já já nos reencontramos.